Fala pessoal, vou dar uma dica rápida, vídeo curto, sobre alugar imóvel aqui no Paraguai. Tem algumas diferenças e é interessante que você venha e preste atenção na hora de assinar contrato. Bom, começando, aqui não se pede depósito, aqui é garantia. Tá? O padrão aqui de locação, de praxe aqui do pessoal, é uma garantia. Esse dinheiro não retorna para você, entenda isso, tá? Essa garantia ela fica para o locador arrumar o imóvel. Essa grana é dele, tá bom? Então, se você vai alugar um imóvel de 3 milhões ou US$ 500 ou US$ 1.000, que tem muita gente aqui que quer alugar no dólar, inclusive eu aconselho você sair fora disso se você não tem condição, porque quando aluga em dólar, o aluguel varia de acordo com o dólar. Então, se o dólar dá aquela disparada, né, o teu aluguel sobe junto. Tem a vantagem de você, quando o dólar baixa, abaixa também. Mas é sempre um problema. É, então, vai ser dois valores de aluguel, né? Uma garantia, se é US$ 1.000, vai ser US$ 1.000 de garantia e US$ 1.000 do primeiro mês de aluguel. Lembrando você que essa grana da garantia não retorna para você, beleza? Quando você está alugando com a imobiliária, você também paga meio aluguel de comissão para o corretor. Então, se o aluguel custa US$ 500, você vai pagar US$ 1.250, ou seja, US$ 500 de aluguel, US$ 500 de garantia, mais US$ 250 para o corretor de taxa imobiliária, tá? Mas tem alguns engraçadinhos aí que não são corretores, são proprietários que estão cobrando três, né, taxas, ou seja, duas garantias e um mês de aluguel. Eu recomendo que você não aceite, que você passe adiante, que deixe esse cara com o imóvel dele guardadinho, tá? Porque se você precisa de alugar o imóvel, e eu recomendo que você alugue, não recomendo que você, mesmo que tenha o dinheiro para comprar, você chegue aqui e já vá comprando logo, porque vou falar especialmente em Cidade del Este, que é onde eu moro, tá? Aqui está uma situação emergente, então tem muita gente aqui duplicando, triplicando o valor do imóvel, tá? Aqui no condomínio que eu moro, eles estão pedindo um apartamento de 3 quartos, US$ 180.000. Tá dando quase R$ 1 milhão, num 3 quartos de 102 metros, tá? Tá certo que a infraestrutura é muito boa, né? Porém, esse prédio aqui em Cidade del Este, ele ainda é uma joia porque com a infraestrutura que ele tem, ele tá sozinho, só tem ele. Então, a galera tá pagando esse valor, tá? Porém, eu acho, sinceramente, muito caro, né? E eu imagino que daqui a pouco, quando construir outros condomínios no mesmo padrão, a galera vai começar a ficar com isso aqui encalhado. Não sei se o cara vai perder dinheiro ou se o cara vai conseguir manter o valor que ele pagou. Só que eu acho muito caro, US$ 180.000 aqui em Cidade del Este. Nem é num bairro aqui, num local chamado Country Club, que é um local super valorizado. É num bairro aqui de Cidade del Este aqui que não é tão valorizado. Mas o condomínio é legal, é bacana, mas eu tô achando muito caro. E os aluguéis estão acompanhando. Então, eu recomendo que você chegue, alugue, conheça o lugar, né? Imagine o que vai acontecer nos próximos anos, né? Mas eu acho uma bobagem você pegar, por exemplo, 1 milhão e empatar no apartamento. Você com 1 milhão aqui no Paraguai, você pode fazer muita coisa. Você pode comprar muito terreno, construir imóveis aí e você locar, né? Ao invés de você empatar 1 milhão num imóvel de 3 quartos de 102 metros quadrados. Eu não acho um bom negócio. Mas voltando, tá, ao assunto, né, da locação. Eu recomendo que você exija no contrato uma multa, que se o cara te pedir o imóvel, né, ele te pague essa multa, tá? De um aluguel ou dois aluguéis, no mínimo, tá? No mínimo um aluguel.
Por quê? Lembre-se que aqui não tem lei do inquilinato, tá? Não exaltando o Brasil, tá, pessoal? Porque no Brasil não tem liberdade. Se não tem liberdade, não vale a pena, nada vale a pena. Então, o Brasil tá melhor. Não, não tá nada melhor, porque se não tem liberdade, então não vale. Só que aqui não tem a lei do inquilinato, né? Aqui o governo se mete muito menos do que no Brasil, que o governo se mete em tudo, mas você tem que saber negociar e imaginar problemas futuros. Tá? Imagine você aluga um imóvel mais ou menos de $1.000, dá a garantia, tem um gasto aí de mais ou menos hoje, né, na data de hoje, dia 2/1 de 26, você gasta aí mais ou menos uns 12 mil, com 12 mil reais com garantia, primeiro mês, taxa de imobiliária, e daqui a 3, 4 meses o cara te pede o imóvel, porque por algum motivo particular, que podem ser diversos. E você não tem nenhum tipo de multa no contrato. Você vai ter que sair do imóvel. Aqui não é Brasil que você vai ficar enrolando, não. Então, você, na hora de negociar, você vai ter que colocar no contrato lá. Se o cara não quiser, eu sugiro que você passe adiante. Lembre-se, se você precisa alugar, o cara também precisa de locar o imóvel dele. Pouquíssima gente, pouquíssimos locadores, tem grana para manter os imóveis fechados. Eles precisam locar os imóveis tanto quanto você precisa alugar para morar. Entendeu? Então, não se deixe ser enganado para você não ter problemas futuros, tá? Isso já aconteceu aqui com pessoas conhecidas e é por isso que eu estou fazendo o vídeo. Então, no contrato de locação, exija uma multa de, no mínimo, 1 mês de aluguel ou 2, que seria o certo, para ele pagar as suas despesas, porque você vai ter que procurar outro imóvel, vai ter que fazer a mudança, vai ter que dar outra garantia e outro aluguel para o outro cara lá. Ou seja, vai ser um transtorno para você, né? E se não tiver combinado no contrato, ele não tem que te dar nada. Ele só vai deixar você completar o mês que você pagou. Então, exija, tá? Isso aí para que ele, na hora de te pedir o imóvel, ele pense 2 vezes, tá? Se conseguir colocar lá 2 meses, melhor ainda, tá? Aquele negócio, né? Se você também pedir antes, vai ter que pagar essa multa. Mas isso é uma boa dica para que não aconteça com você o que aconteceu aqui com um amigo, tá bom? Cuidado também, pessoal, com contratos abusivos, tá? Aqui no Paraguai você vai lidar com chineses, albaneses, e tem alguns caras desses que eles são meio comediante, entendeu? E eles colocam um contrato lá que, cara, só falta ele dizer que se você atrasar 2 dias, ele vai vir e vai cortar o seu dedo. Só falta isso. Então, coloque lá o tradutor, na hora que você for assinar o contrato, não tenha pressa, coloque lá o tradutor, entendeu? Ou então, contrate um advogado, se você quiser aqui, a gente indica para você aqui o advogado. E peça o advogado para ler para você, né? E para você entender o contrato, e para ver se você concorda. E se não concordar, não tenha vergonha de dizer, cara, não vou assinar isso não, isso aí tá abusado. Ou você muda isso aí, ou a gente não vai prosseguir. Porque tem uns caras bem figuras aqui, tá? Aí no Brasil tem também, mas aqui tem uns figuraços. Só que aqui a gente não tem lei do inquilinato para poder entrar. O que você combinar com o cara ali é o que vai acontecer, tá? Outra dica aqui são com locadores, cara, que eles não querem depósito em conta. Tá? Tem alguns locadores aqui que eles só querem receber dinheiro. E aí o cara vem com aquele recibo mais safado do mundo, marca um X no recibo e diz que assinou. Né? E aquele problema, né? Amanhã o cara diz que não foi ele que assinou aquele recibo, é um problema. Então, analise se para você está bom essa situação ou se para você não serve, né? Eu recomendo que no contrato tenha uma conta no nome, né, do cara que está te alugando, ou seja, qual é o nome do dono do imóvel? O nome do dono do imóvel é João, então a conta é do João, porque no futuro, se vocês tiverem qualquer tipo de desentendimento, você tem ali uma prova de que você cumpriu,
né, com todas as suas obrigações. Diferente de um recibo que o cara fala assim: ah, não foi eu que fiz esse recibo, não. Cara, eu já vi uns recibos aqui que são muito comédia, mas são muito comédia mesmo. O cara coloca recibo de aluguel, o cara não coloca um logotipo, não coloca nada. O cara coloca um recibo de aluguel, entendeu? E aí ele vai lá e marca um X e diz que assinou. Então, fica na atividade com esse tipo de ação aqui. Pode ser que a pessoa seja boa, tem muita gente boa aqui no Paraguai, e nunca te crie problema e vocês sejam amigos pro resto da vida. Mas pode ser que o cara seja pilantra, né? E futuramente vocês tenham um problema. Então, seria muito interessante você já pensar nesse tipo de problema futuro. Então, garantia não é depósito. Você não vai receber de volta. Essa grana é do cara. Multa no contrato. Exija a multa no contrato, tá? Porque senão o cara pode te pedir o imóvel quando ele bem entender e você vai ter que sair, tá? Cuidado com exageros em contratos que o locador coloca. Então leia direitinho, coloque no Google Tradutor, ou então peça uma pessoa da sua confiança, ou um advogado para ler para você, para que você entenda. Não tenha pressa, deixa o cara sentado ali meia hora, 40 minutos, até você ler o contrato todo, tá? Porque é nesse constrangimento que o cara assina o contrato e depois, né, você se dá mal. E se preocupe com pessoas que só querem receber dinheiro, tá? Veja se está bom para você. Se está bom para você, beleza. Se não tiver bom para você, procure outro cara, tá? E fale, ó, eu tenho preferência em pagar por conta bancária, ok? Porque aí você tem, né, o banco como testemunha do seu negócio, beleza? É sempre melhor, tá? Ainda que você ainda não tenha documentação, tem sempre um jeito de você conseguir fazer, né, pelo banco, pelo Western Union e ficar comprovado que você pagou o cara o que você devia. Beleza, pessoal? Dica rapidinho, só para você entender mesmo. Aqui não é Brasil, isso é muito bom, mas você tem que saber negociar.